Aplaude Ele, igreja, aplaude. Amém, 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 amém. Glória a Deus, podemos sentar, queridos. Vocês receberam notícias aí, avisos, informações mostrando que a sua igreja Casa Firme já está saindo aí de uma guerra XY e está começando a engrenar. Quantos dão glória a Deus aqui? Mas coisas maiores vereis, maiores notícias ouvireis. Pode se preparar. Surpresas do Senhor para a gente. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje é Deus protegendo a mim e ao propósito dEle, o chamado dEle. Mas para isso, temos que falar de milagres. Todos os milagres que Deus vai fazer na tua vida, o que vai te usar para te gerar na vida de outros, eles vão passar por 3 configurações, uma das 3. Uma delas é multiplicação. Multiplicar o que existe. Outra, criação, do nada, vem do mundo espiritual. Outra, atração, atraído até você. E você vai experimentar isso no dia a dia e vai reconhecer melhor, a partir de hoje, como Deus já tem agido na tua vida. Atração. O Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, eu atraí os peixes até aquele lugar ali. Pode soltar que eles estão lá. Foram atraídos. Tem milagres na vida da gente que Deus atrai até a gente. Tem gente que muda de versão, te odiou a vida toda. E agora, como os irmãos de Jó, que não odiavam ele, mas você vê, foram atraídos até Jó e resolveram cuidar dele e levantá-lo. Então, pessoas atraídas. O Senhor fala para Moisés: você quer carne? Amanhã você vai ver. Moisés pensa: de onde pode surgir isso? E a Bíblia diz, é muito clara, que o Senhor soprou um vento e as codornizes foram atraídas até onde Moisés está. Por que é importante focar nesse detalhe? Porque isso vai aumentar a tua fé. Pastor, eu estou orando por ele e por ela, mas não vejo por onde. Não se preocupe. Você não está vendo por onde, mas Deus pode atrair de lá para cá. Dá glória a Deus. Isso está em Números 11:31, a parte que o Senhor sopra um vento e trouxe codornizes. Milagre de criação. O Senhor precisa pagar um imposto lá, um tal de um estáter, que ele resolveu pagar um pouco mais, uma moeda. Ele fala: Pedro, vai lá, pesca um peixe. Mas eu criei algo na boca dele, uma moeda. E um peixe fica com uma moeda na boca. Isso foi criado. Você tira ele, eu criei algo lá dentro. Milagres de criação. A Bíblia diz que o maná que vinha todo dia, que o povo tão ansiosamente esperava, ele vinha do céu, era pão dos anjos, descia do céu e não encostava na terra, porque não era daqui. Milagre de criação. Deus vai fazer muitos milagres da tua vida e não restringe a tua fé, porque Ele vai criar. Ele vai criar até vaga de emprego que não existia para pôr você lá dentro. Ele vai criar coisas para alguém, para este alguém deixar isso ou deixar para você. Ele vai criar órgãos. Ele cria coisas. A botija de água e pão que o anjo trouxe para Elias. Elias está exausto, perdendo o fôlego. O anjo diz: você tem aí uma jornada longa, 40 dias e noites, e não tem o que beber e comer no trajeto. Não existe padaria que resolva. Está aqui pão e água que eu trouxe do céu. Come isso, toma isso. 40 dias garantidos. Deus vai fazer muitos milagres que são de criação. Não dependem de você. Teu papel é só orar. Quem dá glória a Deus aqui? Terceiro, multiplicação, como vimos, 2 pães, 5 peixes. Me dá isso que eu vou multiplicar o mesmo. Multiplicação. Farinha e azeite da viúva, o que tem aí, vai multiplicar. Deus vai trazer esses milagres na tua vida. Você não percebeu, achou que teu carro, porque os sensores do seu veículo aí de consumo são de última geração modernos,
é que o teu carro está fazendo 11 km por litro. Às vezes ele está fazendo 30, é que você não está sabendo. O anjo está multiplicando. Eu experimentei isso dentro de um Fusca velho, que eu ia com ele do aeroporto, deixando a apóstola sozinha em casa a noite toda, até Fernão Dias para orar, uma campanha de meses, sem um tostão furado no bolso, punha a mão naquele relógio de gasolina, ficava a viagem inteira com a mão ali. Vai me dizer que o anjo não multiplicou, porque não tinha nada lá. E aí ia, voltava, às vezes dava uma, Deus não vai falhar agora, e continuava, falando sério. Eu estive uma vez numa casa recém-convertido, mas recém mesmo, assim, foi na igreja, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor Salvador. Aí alguém me convidou para ir na sua casa, e chegando lá, ele falou, você vai almoçar com a gente. E subindo, me levou até a mãe dele que estava no fogão. Deus permitiu isso. E aí ela me mostrou, ela falou, olha, eu estou fazendo feijão, não me ofereça feijão, não gosto, mas aquele feijão foi o melhor que já comi na minha vida. Aí eu vi que a panela tinha mais ou menos a metade, um pouquinho mais, eu vi. E aí daqui a pouco entrou um monte de gente, muita gente da igreja. Sentamos todos, e eu gostei tanto daquele feijão, falei, comi, me entupi. E todo mundo comeu até se entupir. Ela ficou de pé na mesa e falou assim, vocês estão satisfeitos? Faltou alguém? Está com fome? Não. Ela falou, olha a panela. A panela estava tal, é verdade, eu vi. E quando vocês chegaram, eu falei, Senhor, multiplica isso, arroz, feijão, tal. Está aqui, mesmo, eu olhei, mesmo patamar. Deus permitiu que eu visse isso. Eu tinha a história, já contei ela aqui. No Evangelho a gente não inventa, nem passa além do que está escrito, conta a verdade. Então tem que repetir. A história do café. Viajávamos muito, eu apóstolo de vocês. Mas quando chega em casa, estou trazendo coisas. Trouxe café árabe que me deram, que falou que minha vida vai mudar se eu experimentar. Mas eu tinha que terminar aquele primeiro, não pode ter desperdício. E quem falou que aquele acabava? Todo dia eu acordava, tirava, à tarde fazia de novo. Mas ele continua o mesmo volume. Aí um dia eu me irritei, isso não vai acabar nunca. Deus falou comigo, você acabou de conhecer, eu chamei tua atenção, porque sabia que a tua atenção estava nesse café para te mostrar como eu multiplico milagres pequenos de multiplicação. Aplaude ele, aplaude. Era ele falar aquilo comigo, não durou 2 dias o que tinha no pote. E é fato. Outra coisa, todos os milagres que Deus vai te usar. Pastor, do que essa palavra fala hoje? Fala que Deus quer usar você. Deus tem um chamado muito grande na tua vida. Todos os milagres que o Senhor fez na vida, Ele pediu para as pessoas algo que está na mão delas. Para quê? Para deixar muito claro que o milagre não é isolado. E para deixar mais claro ainda que ele não precisa de nada muito grande para ele fazer. Ele só precisa do pouco que já está na tua mão. Eliseu, em 2 Reis 2, 19 a 22, chegaram para ele e falaram, olha, estamos chegando numa cidade muito boa, mas as águas são, enfim, mortas, envenenadas, não prestam. Os homens, vamos lá. 2 Reis 2,19. Os homens da cidade disseram ao profeta Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra estéril. E ele disse, movido pelo amado Espírito Santo que não tem contradição, ele disse, trazei-me um prato novo. Vocês, pegam de vocês um prato novo, tragam para mim, e ponde nele sal. Pega sal de vocês, põe nele. Não significa que você vai pegar sal, jogar em qualquer água que vai ficar saudável. Não é isso. Na verdade, o poder não estava nem no prato, nem no sal. Mas eu acho linda essa matemática do Espírito Santo. Porque Ele nunca vai fazer um milagre sem te pedir algo simples que já está na tua mão. Para te dizer tudo o que eu tenho para fazer na tua vida, através da tua vida. Está conectado a você. Usando você com o pouco que você tem aí na sua mão. Pastor, não tenho nada, mas quando você era um cachaceiro, você tinha carisma. Você fazia o povo rir a noite inteira lá de pinga, para eles a noite se tornar agradável. Use o carisma para pregar, então.
para juntar um grupo no apartamento. Não sei pregar, chama quem prega melhor que você, mas me dá o carisma. Quem dá glória a Deus aqui? Ah, R$5, isso não é nada. Deus ia dizer, se é R$5 na minha casa, era tudo que eu precisava de você. Dá outra glória a Deus aqui. Ah, pastor, eu só conheço 2 versículos, prega esses 2. Era tudo que o Senhor precisava. Só conheço essa oração por cura, faz ela então, e sai curando um monte de gente. Então, trazemos, etc. Ele trouxeram 21. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Não fala nada sobre sal e prato, fala sobre o que Eliseu ordenou. Mas era necessário que algo na tua mão fosse entregue. Outro, letra B. Mateus 14, falaram assim: Senhor Jesus, muitos milhares aí com fome. O Senhor falou: vamos alimentar todos eles então, não precisam sair daqui não. Olha, como é que vamos fazer? Ele diz: eu preciso de algo que esteja na mão de vocês. Então eles responderam, já que estamos falando de comida, Mateus 14, 17, não temos aqui senão 5 pães, 2 peixes. 18, então ele disse, trazemos, era tudo que eu precisava. Quem dá glória a Deus bem forte aqui. Era tudo que eu precisava, o que você já tem na mão. Por que nós abortamos tantos milagres de Deus? Porque achamos que a oração tem que ser muito eloquente e apropriada. Porque abortamos tantas pregações poderosas de Deus? Porque achamos que tem que ter uma eloquência, não falar, uma logística de versículos. E Deus diz, era tudo que eu precisava, 5 pães, 2 peixes, está aqui. Dá glória a Deus aqui. Farinha e azeite da viúva de Sarepta. Tem um pouquinho num prato. O profeta diz, era tudo que a gente precisava. É isso que vai multiplicar. E são muitos anos, e não importa o tanto de gente que vai descobrir, que vai parar na casa para comer, garantido. Mas você tem que oferecer isso. E ela ofereceu. Dá para dar glória a Deus aqui? Em João 2, 7 a 9, chega Maria e diz para o Senhor Jesus, sentiu ela que está na hora dele se manifestar com milagres. Olha, acabou o vinho. E esse vinho não é de cachaça, esse que você toma, fica tonto aí, e no bafômetro perde carteira de motorista, não. Eu te garanto, eu te levo no Líbano, eu te levo em 2 montes, temos lá, dos drusos. Você vai tomar o vinho, que tira a embriaguez, porque ele entrando na corrente sanguínea, de 2 a 3 minutos, ele tira qualquer embriaguez, e é esse que o Senhor tomou. Eu estou te garantindo isso. Então, ele vai fazer um vinho que vai tirar a embriaguez dos caras, porque é outra categoria. E o que ele falou? João 2, 7 a 9, ele pediu algo. Ele poderia não pedir nada, mas o Espírito Santo não se contradiz. João 2, 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas. As talhas são de vocês, e a água tem que ser de vocês. É só isso que eu preciso. O milagre é meu. E todo mundo vai beber, e todo mundo vai perder a embriaguez, e vai sair sem o diabo no corpo aqui. Quem dá glória a Deus? Aí eles encheram totalmente. Versículo 8. Então ele lhes determinou, tirai a água, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, o vinho transformado da água que eles deram, e ainda viu que era de uma qualidade muito superior. Letra E de escola, o Senhor vai fazer um evento global, dilúvio. Preciso de uma arca tua, não é? Algo que você... Mas que é uma arca perto do... Não importa, faz, o resto é comigo. Dá para dar glória a Deus aqui? Letra F, não de futebol. O barco e a rede de Pedro. O Senhor trouxe esses peixes aqui, mas eu preciso que você use teu barco, Pedro, teu barco. Mas esse barco está falido, não importa. Tua rede está falida, não importa. Eu preciso disso, solta lá.
Deus nunca vai fazer algo na tua vida que não dependa de você entregar algo para Ele. Tudo que você entrega para Deus, Deus, só tenho este talento. Deus diz, era tudo que eu precisava. Dá glória a Deus mais forte que isso. Letra H, 2 Reis 6,6. Chega um homem de Deus lá que está batendo aí com machado na árvore, o ferro do machado cai lá dentro lá, e ele fala, olha meu profeta, esse ferro aí do machado é emprestado. 2 Reis 6,6 perguntou o profeta Eliseu onde caiu, mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, jogou, o poder de Deus levou a madeira até o ferro do cabo, fez entrar nele e trouxe ele para a superfície. O milagre Deus fez, mas algo o profeta teve que usar. Dá glória a Deus aqui. Letra I, de igreja, como essa linda aqui, que vai florescer agora, vamos ver só. A pedra das mãos de Davi para matar Golias. Golias, nós vamos matar ele, Davi, mas preciso de algo teu. Só tem essa pedrinha, tá ótimo. Mas se mata gigante com pedra, não. Mas com a gente vai funcionar. Era tudo que eu precisava. Vai lá. Quantos aqui vão dar glória a Deus? Letra J, o maior de todos os milagres da história da criação. Não tem acima disso. É o Senhor Jesus que vai morrer e ressuscitar. É o maior de todos os milagres. Isso aí é maior que dividir o mar vermelho em 40 partes. É o maior de todos. O Senhor Jesus poderia dizer, é tão sublime o ato, o Espírito Santo poderia dizer, eu vou estralar os dedos, criar uma gruta, uma tumba, algo à altura. Não. O Senhor levanta alguém, um discípulo. Mateus 27, versículos 57, 59 e 60. Olha como o Espírito Santo moveu alguém que já era discípulo do Senhor. É o Espírito Santo que moveu ele. Caindo à tarde, Mateus 27, 57. Veio um homem rico, José de Arimateia, que era também discípulo de Jesus. O Espírito Santo movendo ele. José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo. Até para o maior de todos os milagres, me empresta algo que você tem na tua mão. E o maior de todos os milagres aconteceu ali. Letra K, de quilômetro. Moisés, nós vamos desbancar a segunda maior potência do Oriente Médio. Eu vou transferir todas as riquezas dela para a mão do meu povo. Eu vou rachar o Mar Vermelho em dois. Vou transtornar aí os demônios, todos os demônios ali com as 10 pragas, 10 demônios. Vou desbancar todos. E a lista é grande. E só que tem um detalhe. Êxodo 4:2. O Senhor pergunta para Moisés, o que você tem na mão? Acho tão lindo isso. Êxodo 4:2, perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tens na mão? Ele respondeu, um bordão, uma vara. Então é com ela. Vai ser com ela. Ouviu, glória a Deus, bichuruca. Porque você vai confrontar Moisés, ele vai dizer, olha, eu sei como é que eu fiz, foi com essa vara aí. Eu não podia perdê-la de vista. Está no versículo 17. Êxodo 4:17. Deus está dizendo, vai para o efetivo e legal, vai arrebentar. Mas é o seguinte, toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. Eu vou fazer fenômenos jamais inscritos na história. Mas eu preciso de algo simples que está na tua mão. Aplaude ele, aplaude. Nunca mais duvide do quanto Deus quer te usar. Nunca mais diga, eu não sirvo, eu não estudei. Olha, por favor, tira todas essas bobagens fora. Deus está te dizendo, me dá o que tem na mão, deixa o resto comigo. Me ofereça algo simples. Teu orgulho, se eu orar e Deus não curar, e quem é você? A majestade excelsa. Me empresta teu orgulho. Eu tenho vergonha, me empresta a tua timidez. Eu tremo no falar, me empresta então
Me empresta. Me empresta. Me empresta a tua voz. Ah, minha voz é cafona, me empresta ela. Deus está dizendo para você, me empresta algo teu. E deixa que eu faça todo o resto. Alguém diz, pastor, eu trouxe tanta gente deste local de grande necessidade para a igreja. E aí eu perguntei para ele, mas qual? Pensei que tinha um ônibus. Essa caminhonetinha aí, ó, toda arrebentada. Foi com esta aqui. Deus diz, me empresta o que tens na mão. E deixa que eu faça todo o resto. Agora entrando na segunda parte, proteção. As coisas são duas que o Egito mais temia. Isso é fato. A lepra no Egito era um inferno. Eles não sabiam lidar mesmo com isso. Não é que o leproso ficava ali. Não, está azarado. E a segunda coisa que eles tinham mais medo, não era do jacaré, enfim, que andava no meio deles ali no Rio Nilo. É da serpente. Porque era o Deus maioral do Egito, que é ruim, vingativo. Então, para o faraó ser faraó, uma serpente tem que incorporar o cara, subir em cima dele. Você vê isso nas esfinges. E a serpente encontrada nas ruas causava um pavor que não é normal. E o que Deus faz com Moisés naquela hora? Moisés, sou eu que estou te enviando. Mas eu preciso te ensinar algo. Eu preciso que você passe por uma experiência primeiro. No capítulo 4 ainda, Êxodo 4, versículo 3, 4, 6 e 7. Então o Senhor disse para Moisés, lança este mesmo bordão na terra. E ele o lançou na terra. E o bordão virou o que mais o Egito temia, serpente. E Moisés fugia dela. Agora sabemos que a Bíblia escreve isto. 4. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega ali pela cauda. Queridos, dominar uma serpente pelo pescoço, não pela cauda. Você pegou pela cauda, você deu mais impulso para a tua morte. E isso é sabido. E Deus fala, mas deixa eu te mostrar como funciona aqui. Autoridade total, pega pela cauda. Tocou na serpente ali, botou a ser o bordão. Acabou todo o medo de Moisés com a serpente. Essa parte está resolvida. Ninguém poderá te fazer dano algum. 6 e 7. O segundo item que era aterrorizante no Egito. A lepra. Disse-lhe o Senhor ainda, mete agora a mão no teu peito. Ele o fez. E tirando a mão estava leprosa. 7. Disse ainda, torna a pôr a mão. Tirou, totalmente curada. Você não encontra depois desse episódio nenhum diálogo de Moisés em crise com medo pela própria vida. Naquela hora Deus sanou para Moisés todo o medo desta parte. A reticência de Moisés era, eu não vou saber me desenvolver, não vou saber conduzir, mas não o que Faraó vai fazer comigo. Porque Deus mostrou para ele, o maior medo do próprio Faraó está debaixo dos teus pés. O Senhor está nos ensinando a segunda parte dessa palavra. Terceira, aliás. Que uma vez nós estamos apegados a Ele, querendo fazer a obra que é dEle. Nós estamos blindados. Deixa eu explicar isso melhor. Tem muitos crentes que vão na igreja e são lindos. Vão para louvar, vão para varrer o chão, vão para diaconia, isso é lindo. Mas lamentavelmente tem muitos deles que só vão para fazer isto. Esta gama não desfruta de todo esse poder de proteção que você está pensando. Essa gama, ela está vivendo o fruto natural de um convertido de verdade. Tem uma outra gama de crentes que querem fazer a obra e estão chamando o Senhor. O que é o teu chamado verdadeiro na minha vida? Faz um estouro, eu preciso brilhar para ti. Que no nosso caso é o avivamento. Aí você agora se encaixou num padrão dos que Deus tem que proteger como Moisés. Como Moisés agora tem uma missão que não pode falhar. E Moisés não pode sucumbir. Gideão vai entrar no olho do furacão com 300 e poucas pessoas. Ele não pode morrer. Ele está num propósito agora que é... Dá para dar glória a Deus aqui? Vocês têm que ser de propósito, de chamado. Vou repetir.
Você vai encontrar pessoas que mais, estou louvando, estou fazendo, estou. Mas você vai ver que nelas não tem mais nada. Não estão vivendo o patamar que você está. Eles podem estar com o carro novo que hoje você não tem. Eles podem estar recebendo o aplauso de pessoas que você não tem. Muitos outros privilégios que hoje você não tem. Mas lá na frente, quem vai se levantar e flutuar é você. Aplaude o teu Deus, aplaude. Em Lucas 5, versículo 4, o Senhor chega para a letra L. O Senhor chega para Pedro e diz assim: Pedro, lançai as vossas redes. E aí eles lançando as redes, pegaram aqueles peixes. O Senhor poderia ter dito assim: Pedro, fica aqui. Passa colírio nos olhos para não embaçar justo na hora do milagre. E nem feche os olhos em atitude de oração. Veja o que eu vou fazer para você contar para os outros. O Senhor poderia ter dito: peixes, pulem no barco. Poderia. Os peixes pulariam todos no barco. O milagre seria maior, não sei. O Senhor diz: Pedro, não. Eu preciso que você jogue as redes. Eu preciso que você participe do milagre que eu vou fazer. E que você sinta o resultado na tua mão. O Senhor está falando a mesma coisa para você. Naquela hora o Senhor estava falando em códigos com Pedro. Porque toda a palavra nos ensina que o peixe é o ser humano. 1 Pedro, que o barco é a igreja. E a rede é o evangelismo, é o pescar. Pedro, pegue os peixes, que o mar em Apocalipse 7 são os povos, o mundo. Pedro, pegue a rede de você, tira as pessoas que já atraí para se converter, tira eles do mundo para mim, põe na igreja até o barco, a igreja que você vai cuidar, põe eles lá dentro, para mim. Como é que sabemos disso? Porque em seguida ele falou: não toquem nesses peixes, deixem para lá. Isso aí era código, era para dizer para vocês que vocês vão ser pescadores de homens. E quando chegou a Atos 2, aconteceu. As vidas estão prontas para se converter. O Senhor falou: vocês vão colher onde não plantaram. Fui eu que fiz esta obra. O povo está pronto para se converter. Pedro lançou a rede em Atos 2. Já colheu 3.000. Tirou do mundo, jogou no barco, na igreja. Mais 2.000. Em proporções, São Paulo, etc. 20 milhões de pessoas numa semana. Em Jerusalém não tinha lugar para pôr, nem quanto menos numa Galileia, enfim. Não tinha lugar para pôr 5.000 pessoas para fazer a igreja. Tem que ir para as praças, para os campos. Então o Senhor estava falando em códigos. O Senhor está falando com você. Eu preciso que você participe do milagre e tenha esta experiência. Por isso você tem que querer viver o sobrenatural e ver o sobrenatural na tua mão. Essa é a prova que você quer participar do chamado de Deus para a tua vida. E a proteção é total sobre você. Eu vou usar um exemplo que não é verídico, porque lá naquelas bandas não temos tubarão. Mas vamos supor que tivesse tubarão naquela hora. Um exemplo, não existe lá tubarão. Mas lá existia muito o quê? Furacão. A Bíblia fala quantas vezes teve. Na própria Bíblia com Pedro. E se viesse um furacão endemoniado daqueles naquela hora? Porque Pedro, para lançarem as redes, tem que pular na água. Eu já te fiz vídeos, pus esses pés no barco e te mostrei a mina atrás de mim e te mostrei os barcos de pesca. Conheço muito bem isso na minha cidade. Pedro, vamos supor que tivesse tubarão, vai. Ou furacão. Pedro, está blindado, pode ir. Vocês querem proteção divina, proteção superior. Vocês não podem só viver o normal de um crente e uma crente salvos de verdade. Tem mais do que isso. Vocês têm que invocar o chamado, o propósito, o estouro de Deus na sua vida e brilhar para Cristo. Você nunca na tua vida me viu um homem sem propósito. Você nunca me viu vindo aqui só para pregar e ir embora. Que palhaçada é essa? Tem muito mais para vir. Você sempre me viu dizendo: Senhor, libera logo, libera. E Deus diz: proteção total. Você achou mesmo que o diabo ia arrebentar essa igreja? Fala a verdade para mim. Não, nem eu. O desgraçado engoliu o chifre que ele tem. Ele está no inferno preso há 2000 anos. E a casa firme só está virando frondosa de volta, que vamos arrebentar agora. Agora vai estourar.
Agora ele vai levar uma cacetada grande lá embaixo. Por quê? Por quê? Inclusive muitos vão voltar. Por quê? Porque a Casa Firme é igreja de propósito, de chamado. Não é só reúne, louva a glória a Deus, que é lindo, vamos para casa. Tem mais do que isso lá dentro. Tem chamado, tem propósito. E aonde tem chamado, propósito, Romanos 8, 28. Vamos ver isso juntos, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam. Cooperam quer dizer, Deus transforma a maldição em bênção. Não é um prazer e Deus reverte. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, o versículo está aqui no telão. Sabemos que todas as coisas Deus reverte maldição em bênção, para que se tornem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Levantem a mão. Aí em casa que me assiste agora, levantou a mão já? Pode abaixar a mão porque o versículo não terminou. Tem uma vírgula, então ele não terminou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quem são esses? São esses que são chamados segundo o seu o quê? Então se ele blinda você, ele protege o chamado e o propósito. Aplaude ele direito aqui. Moisés, você não vai acontecer nada. Meu propósito final é o povo tirado do Egito e ir para lá. Quero ver quem vai mexer com você. Por isso que muitos filhos de Deus bons não são protegidos, porque eles não têm chamado. Não tem porque eles não buscam. Mas você está buscando. Pastor, mas eu não sei o que é chamado. Nós sabemos em teu lugar. Fica com a gente nesse exército. Como com Gideão. Pode ir, Gideão, tem um propósito. Nós não vamos morrer, porque nós estamos com você, Gideão. E sabemos que você também não vai morrer, porque tem que destruir os inimigos e livrar Israel para sempre. Você está coberto, está coberta. Segundo o seu propósito, está protegido. 1 João 2,17, eu vou ler rápido. O mundo passa, sua concupiscência passa, mas aquele e aquela, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Está falando aqui na terra. Permanece numa blindagem que não é normal. E céu eterno. Tem uma proteção, porque tem um propósito, tem um chamado. Eu quero ouvir um glória a Deus melhor. Deus falou a Josué. E Josué falou para ele assim: ninguém vai poder resistir a você, te empurrar para trás, atrasar a tua vida. Ninguém. Porque você está com um propósito meu no teu colo. Porque não é só você ser uma bênção, Josué. Além disso, diga além disso. Além de você ser uma bênção, todos os dias ler para o povo à tarde, ler palavras da lei ou de manhã. Você tem um propósito, levar eles na terra prometida, etc, etc, etc. Então ninguém vai poder te fazer mal. Minha blindagem sobre você é ímpar. Dá glória a Deus aqui. Para Jeremias falou: Deus, esse povo é complicado demais. Se eu falar essas palavras, eles são perturbados. Jeremias 1,19, o que Deus falou para Jeremias? Qual foi a resposta em Jeremias 1,19? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Mas quem são esses que pelejarão? Às vezes é a irmã que nasceu da mesma mãe que está lá em casa. Tem irmã pelejando contra você, tem irmão pelejando contra você, tem tio que está endemoniado em cima de você. Você até não entendeu até agora, porque o filho que você gerou está com um saci no corpo, não consegue te olhar na cara. O patrão, o amigo que virou inimigo, mas não está entendendo nada. O sistema, o desemprego, as doenças pelejarão contra ti. Manda o diabo para o inferno, porque ninguém te poderá destruir. Eu estou contigo, há um propósito meu no teu colo. Aplaude ele direito, aplaude. A miséria, a recessão, a crise político corrupto, não sei o que, pelejarão contra ti e não prevalecerão. Pode haver uma fase de perturbação, sim, essa fase é muito chata. Mas logo, logo tudo acalma e você se levanta, fica lá por cima, lá. Eles não te acham mais. No confronto com Golias, por que ninguém foi lá?
Faltou coragem. Por que muitos filhos de Deus não fazem a obra de Deus? Faltou coragem. Quando eles viram Golias, se esconderam. Faltou coragem. E também, porque se descer no campo não voltam em vida. Davi insistiu. Ninguém chamou, ele insistiu, ele se auto-empurrou no cenário. Manda eu. Mas ele vai te destroçar. Impossível. Por quê? Porque eu fui ungido para matar gigantes, fascinar o Oriente Médio. Impossível. Deixa eu ir lá. Mas se não tem espada, é com pedrinha, a gente resolve. Mas impossível. Ele não vai me matar. Porque o profeta Samuel, quando me ungiu, ele não falou que ia morrer na mão de um infeliz desse. Pode deixar eu ir lá. Coragem. Está cheio de filho, filha de Deus sem chamado. Porque eles acham que chamado é uma coisa bonitinha, linda, que Deus um dia falou. Eles até põem num quadro na sala para não esquecer. Queridos, chamado se vive hoje. Moisés viveu o chamado dele antes de ser chamado. Quando ele foi matar o egípcio lá, ele já estava vivendo o chamado, porque o pastor Estevão lá na Bíblia fala assim: ele entendeu que os irmãos dele lá, hebreus, iam entender que ele fazendo isso era ele o chamado por Deus para salvá-los. Ele viveu o chamado sem nem Deus ter chamado ainda. Olha que lindo isso. Quem tem chamado dá evidências, dá indícios. Pastor, não tem como provar, mas tem a oração. Senhor, libera na minha vida, por favor. Sabe toda hora que eu falo para Deus? O Senhor fala que vai me encher de dinheiro primeiro. Deus vai lotar a gente de dinheiro primeiro. Escreve o que eu estou falando. Me envolve logo com poder, com flutuar no ar, com bater a mão no chão, o estádio inteiro flutuar 1 metro de altura. Eu estou falando isso para Deus. Você acha que Deus é bobo? Quando eu me converti, primeiro culto, segundo, achei tão lindo, porque no Islã não tem isso, na mesquita. Cada um entra, ora lá, reza lá e vai embora. Aí eu vejo pessoa, a paz, aí te leva a sentar. Achei tão bonitinho. Eu pus externo e fiquei no meio deles. Eu estava com o diabo no corpo ainda. Fiquei no meio deles. A paz, a pessoa acreditava que eu era diácono. E eles tudo maravilhado. Olha como ele serviçal. Aí o pastor viu, mandei ele sentar. O pastor estava certo. Eu ia desviar em seguida. Mas você acha que Deus não viu? Eu dei uma de Moisés, eu não sabia. Mas eu já viu. Esse cara vai trabalhar. Dá chamado para ele que ele não solta mais. Quem dá glória a Deus bem forte aqui? Dá chamado para você e você não solta mais. Quem diz amém aqui? Dá chamado para você e você não solta mais. Quem diz amém? Dá anel como aquele que foi dado a Jacó. Dá um anel e você não solta mais. Quem diz amém aqui? Aplaude o teu Deus, aplaude. Você acha que na hora de Jacó comprar legitimamente o anel da primogenitura, legitimamente, sem trambique, tirou o prato, se me dá o anel, o cara quer, deve sair. Na hora da bênção, Jacó não soltou. É minha. Foi lá no pai, fez aquela arte enlouquecida lá, patética, engrossou a voz, colocou pelo e tal. Mas por trás dessa palhaçada toda, Deus não viu que ele não vai soltar a bênção, não vai soltar o anel. Dá o anel da primogenitura para ele que ele não solta mais. Deus não está investindo em você à toa. Deus sabe em quem está investindo. E um dia o Senhor me falou: você nunca vai ter essa paixão de roubar filhos meus de outras igrejas para encher aqui, eu te ponho lá a cuidar. Você não vai se preocupar. Enfim, ele falou um monte de coisa. Eu falei: tá bom, Deus, eu não vou atrás de nada. Só me dá os melhores então. Vocês aí, ó. Tá tudo aí. Não vai me falar porque eu também vou entrar em depressão. Fica quieto. É a gente mesmo, acabou. Eu falei: me dá os melhores. Outro ponto. Só Deus me revelou um dia. Casa Firme não existia ainda. Que eu falei para Deus, eu estava rindo no dia, no monte. Estava rindo, eu falei: Deus, porque eu ia com o teu apóstolo fazer avivamento em ginásio. Cidade que falava que nunca fez em ginásio. Cruzada, a gente fala cruzada na igreja. Não, cruzada em ginásio, numa praça pública, num campo aberto, estádio. Então eram cruzadas. Você vai trazer cruzamento de igrejas. E os pastores me diziam assim, não, eu falava: vocês oraram pelo evento? Nada. Mas como assim? Não, a gente sabe que você é muito forte. Tá certo. Então um dia eu tinha tido uma experiência, que eu cheguei lá num ginásio, e eu vi os demônios, macacos, cabeça de macaco e asas de Nosferatu. O negócio era feio. E eram lotados lá dentro. Eu falei: Deus, tem mais demônio que gente lá dentro.
E ele falou para mim, vai lá que eles sabem que é teu pai. Eu fui. Arrebentou, explodiu. Aí eu, chegando em São Paulo, fui no monte e eu estava rindo dos imbecis. Falei, Deus, sem intercessão nenhuma. Tá arrebentando. Naquela hora, falei tudo aquilo. Deus tem um lado dele que ele irrita. Ele sorri com a gente. Desde que você sorria por coisas legítimas, ele sorri. E aí eu desci do monte. Quando eu estou ali para pegar o carro, Deus já tinha mudado a nossa vida. O carro era meu e era bom. Estou ali. Caravan, era 87, quase zero, 6 cilindros, lindíssima. Nem vou entrar no mérito que era diplomata. E aí, ele me falou algo. Porque eu estava rindo. Eu estava muito assim feliz. Pensando como são imbecis os de baixo. E aí ele me falou, as romãs e campainhas não têm só o sentido que você prega. Deus tinha falado assim, você me constrói uma capa para quem vai trabalhar para mim. Vamos dizer hoje sumo sacerdote, porque todos são sumo sacerdote, porque todos falamos com Deus hoje. Bom, e me põe nela campainha de ouro e uma romã. Campainha de ouro, fruto romã, campainha romã. Em Êxodo 28, 34, diga, a capa que Deus me dá para trabalhar para Ele, nela tem. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã. Outra campainha de ouro, outra romã. Ao total dava 9 e 9. Então você tinha 9 romãs, 9 campainhas. A Bíblia nos ensina por A mais B que a campainha são os dons, são a ponte que atrai a multidão para Deus. O Senhor falou, se não vedes milagres de maneira nenhuma crereis, diz que a fama dele corria para cima e para baixo por causa dos milagres que fazia. Campainha, ela atrai a multidão. Todo mundo ouve uma campainha, corre atrás. Então Deus dizia, não pode ser só a campainha. Tem que ter o que dá equilíbrio no som, que são as romãs. E o romã é fruto. Para quem não sabe, no Líbano, no nosso mundo árabe, tomamos a romã na rua. Você paga centavos, é impressionante, barato demais. É uma delícia, vocês tomaram, não foi na rua? Até nas lojas que fazem suco não tem as romãs lá? Aí eles espremem na hora, não tem nada de geladeira, freezer, nada disso, é tudo na hora. Você toma. Essa romã, ela tem propriedades para fazer manutenção e faxina no corpo inteiro, isso é verdade. Colesterol, cérebro, um monte de coisa, isso é verdade. Então Deus escolheu essa fruta aí que faz manutenção em tudo. Esse fruto, ele equipara-se aos 9 frutos singular do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, paz, etc, etc. Não falar mal do pastor. Então 9, ao total dá 9. Você encontra muitos que só tem campainha, é uma desgraça, eles não têm caráter. Eu chamo de mal educados. Porque é muita campainha, mas tem ministros que é assim. Terminou de ministrar, faz igual aos demônios. Amarra ele de mãos e pés, põe mordaça na boca, tira. Porque se deixar 5 minutos depois começando, ele estraga tudo. Porque não tem frutos. Deu para entender? Tem gente que fala, era tão bom quando eu via lá no púlpito. Agora que fui sair com ele e com ela, estou enojado, vou desistir. Então, Deus falou, tem que ter fruto e campainha. E é o que dá o equilíbrio. Mas era o que eu só entendia. Mas naquele dia, descendo no monte, eu rindo da cara dos imbecis lá de baixo, ele me falou, não é só isso. É a faceta do meu amor. Porque a capa que eu ofereço para meus filhos, eu não dou só os dons para eles trabalharem para mim. Eu dou a manutenção deles, o alimento deles, o bem-estar deles. Ou você nunca percebeu o que fiz com Elias? E é verdade. Elias foi usado nas campainhas, trouxe fogo do céu, trouxe chuva, matou profetas, fez faxina, fez um monte de coisa. Mas ele pede a morte. O que o anjo fez? Morte de quê? Você agora vai beber, vai comer da romã que Deus deu na tua capa. Toma essa água, come esse pão, que você vai ficar bem. Quem aplaude a Deus aqui? Tua manutenção está na capa. No teu chamado, Deus não vai sugar você. Porque um dia aconteceu isso. Faz muito tempo atrás. Eu estava muito irritado com Deus, não com os homens.
E aí eu falei lá umas coisas para ele. Eu falei, ó, você não fica com essa história de que se me der antecipado eu vou me perder. Não tem nada de me perder, dá logo e mandar o diabo desgraçado para o inferno, deixa rolar. Estou pouco me lixando. Eu falei isso para ele. Ele falou, o que eu te falei da campanha romã, essa capa só te será dada quando não só as campanhas funcionarem, a tua cura funcionar junto. Aplaude o teu Deus, aplaude. O Deus que você serve nunca vai abusar de você. Querem mais, queridos? Querem mais? Queremos mais então. Então Deus chega para um grupo adoecido, enfraquecido e diz assim, em 2 Crônicas 15, versículo 7. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Eles teriam que fazer uma obra para Deus do nada, do zero, sem recursos, sem estrutura nenhuma. Deus falou, é importante que vocês façam. A recompensa quem dá sou eu. Do que vamos falar agora? Mais um ponto. Você não precisa acreditar na promessa. Porque se você acreditar nela, é porque ela é muito pequenina. Eu consigo acreditar numa promessa que Deus diga, olha, dentro desse mês te darei R$900 para pagar a conta de luz, água e tal. Eu consigo. Mas ela é uma promessa muito pequena. Agora a promessa factível e real, você não precisa acreditar nela. Porque você não vai acreditar nela. Farei uma obra quando você for contada, nem crereis. Você não vai acreditar. Para Deus, Ele não está preocupado que você acredite. Ele está preocupado que você chame a existência na terra. Então Ele chega para Abraão e diz, Abraão, cadê Sara? Eu não sei. Ela estava atrás da porta. Ela é o elemento principal do que eu vou fazer agora. Porque ela vai engravidar agora. E 1 ano está com um bebê no colo. Ela riu. Não de zombaria. Riu. Não acreditou. Deus não falou, milagre abortado, mais 26 anos de jornada. Não. O que Deus falou? Eu acho que eu devia ter contado. Porque olha lá, tá acreditando. Você acha que Deus não pode? Pode, tal. 1 ano depois está lá o filho. Deus não está precisando que você acredite. Pastor, você fala para a gente toda hora que vai bater a mão no chão, o ginásio, o estádio vai levantar inteiro. Você acredita? Não. Mas eu chamo a existência, mandou o diabo para o inferno. É melhor assim. Dá um glória a Deus bem forte. Pastor, você acredita que daqui a meia hora bolas de luz vão flutuar? Nunca. Mas você fala comigo, poxa, o cara vai trazer bolas de fogo flutuando na terra. Vou, só não acredito nisso. Pedro, eu não vou te contar muito mais do que isso, é códigos, porque você não vai acreditar. Você vai ganhar 20 milhões de São Paulistas numa semana para mim. A única coisa que eu preciso é que você puxe a rede. Você garante? Garanto. Quando eu for, você prega, prego. É o resto. Aí Pedro, olha, está com 5 mil numa semana, é equivalente a 20 milhões. Não tem lugar para pôr eles. Se antes contasse, não iam acreditar. Pastor, eu estou tão adoecido, estou tão fatigada, que hoje eu não consigo mais acreditar. Aí a resposta é, não precisa acreditar, porque eu também não acredito. Nem no teu milagre, nem no meu. Mas precisa chamar a existência. E deixar Deus ser Deus. Aplaude o teu Deus, aplaude. Querem mais uma? E quem falou que eu não ia ler mais uma? Está tudo aqui já. Vamos ver isso? Amém. Quando Deus chega a hora dele te levar de níveis, porque você vai subindo. Um dia o teu nível era até ali na fé, agora até aqui, até aqui, até... Subidas de níveis. A igreja sobe de níveis. Não níveis visíveis, onde o povo aplauda. Deus não está nem aí com o que o povo tem a dizer. É o que Ele está fazendo. Quando você vai subir de nível, Deus faz uma seleção de quem deve continuar com você, quem tem que se retirar de perto de você, e às vezes gente muito boa, e quem tem que se aproximar novo perto de você. Você passa por uma seleção, muita gente não aceita isso. Quando Deus vai te elevar de nível, Ele diz assim, sabe esse que você chama de pastor, pastora, esse de amigo, esse irmão da tua casa, tua cunhada, teu tio, você não anda mais. Não todos, alguns. Aí a gente não entende isso. Gideão,
Foi necessário que você saísse de lá até aqui com 32 mil. Foi necessário. Por quê? Faz parte andar com esse povo até aqui. Até aqui era bom andar com eles. Agora você vai subir de nível. E aqui, lamento te dizer, só um pouquinho que pode continuar com você. Todo esse resto não pode. 32 mil foram embora. E aí você vai atrás. Você visita, porque você não quer abrir mão. Aí você sai da experiência. Eu errei em ter ligado para ela. Errou sim. Tem gente que Deus teve que tirar sim. E Deus diz, na nova fase eles não servem. E não me queira me obrigar a fazer uma lista porque não servem, porque não está legal. Hoje sou eu. Não servem. Não queira se aprofundar melhor se não saber da metade do que porque não servem. Não serve. Serviu até aqui. O novo nível que a igreja vai entrar. Não servem. Tem que se retirar. Às vezes são pessoas boas. Como Orfa em árabe. Orfa é boa. Mesmo assim não serve para o novo patamar. Mas houve uma jornada. Noemi, uma mulher que saiu da vontade de Deus, mas é mulher de Deus. E agora ela está num lugar que nunca deveria estar em Moabe. Terra de inimigos. E agora ela quer voltar para a igreja, onde o poder de Deus está brilhando. Ela vai crescer. E agora ela vai chegar lá como uma mulher mais madura. Porque ela experimentou aqui o que é sair da vontade de Deus. E aí ela agora vem e ela está puxando com ela duas. Vamos ver essa história rapidinho. Ruth, capítulo 1, 3 a 7. O marido de Noemi, chamado Elimelec. Morreu Elimelec, Ruth 1, 3. Marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E ficou ali 10 anos com elas. Agora são como filhas. 10 anos é muito tempo para quem não tinha celular em mãos. Era muito tempo naquela época. Morreram também, versículo 5, ambos, os 2 filhos dela, ficando assim a mulher desamparada dos filhos e do marido. 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe. Todo mundo diga, houve uma jornada. Então ela saiu daqui e teve uma jornada. Que mais? Saiu ela e voltou da terra de Moabe. Porquanto nesta ouviu que ela está indo lá para a igreja. Ouviu que Deus deu pão para o seu povo. 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Diga, houve uma jornada. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, houve uma caminhada, mas num determinado momento, o Espírito Santo interfere e fala, Ruth, Noemi, faça uma seleção. E aí ela chega e diz, quem vai, quem fica? E aí Orfa, que é muito boa, mas não serve para a próxima fase. 14, Ruth 1, 14. Então de novo choraram em voz alta, porque Orfa era boa também, sincera. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Mesmo sendo boa, não serve para a nova fase. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth falou agora, a minha vida está contigo. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. Agora é para valer. Se apegou mais. Só que termino com essas frases aqui. Quando Deus quer te elevar para um novo nível, Ele te apega a pessoas como Ruth, que são melhores que você. Ruth era melhor que Noemi. Ela estava mais disposta a sacrificar do que Noemi, a crescer mais do que Noemi, e se tornou a Ruth que conhecemos na Bíblia. Deus, quando quer te elevar de nível, te prepara para pessoas, e não quer olhar lá para o tio da... É aqui, seus pastores, meu Deus do céu. Prepara pessoas mais fortes que você, que te instigam mais a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a vir no culto. Deus te põe pessoas do teu lado. Até no trabalho, prepara alguém. Deus começa com essa providência. Até no trabalho, até no ônibus que se toma naquele mesmo horário todo dia, mesmo ônibus. Deus dá um jeito de sempre te pôr alguém ali melhor que você. Para rolar um diálogo e ele e ela te dizer, e aí senhor, hoje, olha ontem o que Deus fez. Você tem ido no monte, porque olha o que Deus fez.
Ah, você está naquele pecado, porque olha, eu saí dele e minha vida mudou. Deus te põe pessoas melhores que você perde de você. Vai aplaudindo a Deus aqui. E você começa a crescer. São pessoas que começam a instigar você a viver o teu chamado. E não só fazer louvor e tal, que já é lindo. Mas não só fazer isso. A você subir de níveis. Pessoas que te olham e dizem: próximo encontro é nos estádios. Próximo encontro nos ginásios. Próximo encontro nas praças, nos auditórios. Quem crê nisso, dá glória a Deus bem forte. Eu vou te pedir algo que eu nunca fiz antes aqui, mas vou pedir agora. Você não vai olhar para homem, vai olhar para homem, mulher para mulher, menina para menina, menino para menino, e vai lhe dizer: me ajude a subir de nível. Faça isso agora. Seja melhor do que eu. Me empurre para orar. Me empurre para assumir o chamado. Não me deixe me distrair. Não me deixe me perder. Alguns pararam de falar. É para falar. Diga: não deixe me perder. Não me deixe parar de crer no chamado. Não me deixe me acomodar. Diga ela para ela, ele para ele. Diga assim: eu dependo de você para subir agora. Não faça besteira. Eu preciso de você para subir agora. Não me empurre para trás. Não me decepcione. Não faça besteira. Alguns pararam de falar. Homem, olhe para homem, mulher para mulher, menino para menina, menino para menino, menino para menina. Diga: não cultive pecados agora. Não desça de nível. Estou contando com você. Eu não sou tão forte assim. Deus não pôs você à toa perto de mim. Você trate de se levantar e me puxe com você. Última frase: me lembre para sempre, para o resto da minha vida, que eu tenho chamado. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. Aplaude mesmo, aplaude em nome de Jesus. Santo, 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 santo. Quando Deus acredita que você tem um chamado, vou te contar só um testemunho. Ele faz de tudo para te resgatar. Então eu vou terminar com esse testemunho. Uma serva de Deus de orar muito mais do que eu e você juntos. Isso eu te garanto. E ela tinha dom que ela usava para Deus. Mas Satanás foi um desgraçado, um imbecil, um infeliz. Perturbou a vida dela. Ela ficou muito irritada. E um dia ela entrou na presença de Deus, naquelas longas horas de oração dela, e falou: Deus, nós andamos até aqui. A partir de hoje eu sou tua filha, sou tua serva, mas eu não trabalho mais para ti. Eu não uso mais o dom, que é de curar. Eu não uso. Olha como ficou minha vida. Você não fez nada. Paramos aqui. E ela não estava brincando. Ela estava determinada, mas ela era muito séria. Igual a Elias, Deus não abre mão dos seus ungidos. Deus não espera você se estressar para te jogar fora. E aí Deus não falou nada. Ela saiu da oração consciente. Eu não trabalho mais para Deus. Eu sou filha de Deus. Oro, me santifico, mas não trabalho. E aí ela está saindo da porta da casa dela. Alguém da igreja, não sei, por favor, irmã, por favor, vem comigo. E ele implorava de um jeito, aquele choro, aquele desespero. Só pôr a tua mão ali no hospital e eu te devolvo aqui. Ó Deus, a última vez. Aí Deus não falou nada. A última vez. Aí ela foi com ele, porque não tinha como dizer não, porque ele não sabia que ela fez essa oração. Ela foi. Onde? Ela está com pressa. Aonde? Aqui, vamos lá. Em nome de Jesus, irmão, me leva embora. Deus falou. Aí ele falou: entra nesse quarto, porque ela olhou dali e um homem todo entupado, com aparelhagem, com fios no corpo, todo entubado. E ela olhou, ficou com dó. O Senhor falou: entra. E ela não queria entrar.
entra. Não queria entrar, entra. Irmão, quer saber? Te falei para ele me levar, por favor, me espera ali, senta ali, eu já volto, rapidinho. Ela foi lá, ele está dormindo, está com aparelhagem, acorda ele. Eu vou acordar alguém que está nesse estado, acorda ele. E ela, eu vou, acorda ele, terceira vez. Ela na hora, irmão, chamando de irmão, acorda, acorda. Aí ele acordou, tirou os negócios da frente da boca dele. Oi, irmã. Aí ela falou tal, não sei o que Deus, eu estava ali, Deus mandou entrar aqui. Ele falou para ela, irmã, eu abri mão do meu chamado, eu fui parar aqui, você quer ficar igual a eu? Aí ela ouviu aquilo, oh não, e não precisa orar por mim. Pôs o negócio e dormiu de novo. Ela falou, ela pensou com ela, se Deus achar que vai me convencer só com isso, estou determinada. Aí entra o enfermeiro e diz, o que você está fazendo aqui? Eu estava conversando com ele. Ô moça, você não é louca não, é? Mas como assim? Esse aqui está morto há 12 horas. Nós só estamos esperando para tirar já e levar embora. Ela tinha ressuscitado ele, recebido por uma profecia. Falou, Deus, eu volto hoje. Aplaude o teu Deus, aplaude. Ressuscitou o cara. Quantos querem servir a Deus até debaixo d'água? Eu vou falar isso melhor. Quantos querem um chamado? Diga assim, eu quero brilhar para ti. Senhor Jesus, libera um estouro na minha vida. Um chamado de glória. Eu quero brilhar para ti. Põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão por todas as vezes que me distraí, que abafei o teu poder, diminuí o teu poder, que dei mais valor a mim e aos meus problemas, para viver só o dia de hoje, que diminuí as orações. Hoje eu estou de volta. Toda a minha vida está nas tuas mãos. Tudo que eu sou, devolvo para ti. A partir de hoje, eu faço uma aliança com o Senhor, de buscar todos os dias o meu chamado. Põe a mão na mente e diga, eu arranco da minha mente toda a distração, em nome de Jesus, amém. Esse é o tema da palavra do domingo que vem, sobre distração. A pregação está pronta. Põe a mão no teu coração, deixa eu orar por você. Espírito Santo querido e amado, o Senhor me deu a tempo essa palavra, disse que eu tinha que trazer hoje, eu trouxe. No formato que o Senhor me deu, eu anotei tudo e trouxe para eles. Agora é a vez do Senhor operar na vida deles. Agora é a vez do Senhor trabalhar e manifestar a tua glória na vida deles. Por favor, Espírito querido, abraça eles com poder, eles são teus filhos. Abraça eles para a tua glória, Pai amado. Manifesta o teu poder na vida deles, porque eles têm um valor, segundo a tua palavra, é inestimável. Por favor, Espírito querido, não considere quem caiu em pecado, quem deixou de cair, quem errou, quem saiu, quem voltou. Não considere. Dê a nova chance, vira a página, meu Deus, e comece a ministrar os corações deles, Espírito querido, segundo o teu propósito, o teu chamado para eles. Eu liberto vocês de todas as algemas de Satanás. Eu tiro todos de qualquer buraco que tenham se enfiado, pelo poder não meu, mas da palavra de Deus que foi pregada hoje. E declaro sobre você paz, esperança e nova vontade de viver as grandes coisas de Deus na terra. 2 minutos para você orar. Eu vou me calar, fale 2 minutos com o teu Senhor. Aplique a pregação que acabou de ouvir em relação entre você e Ele.
Sim, Senhor. Nós ainda sonhamos, nós ainda cremos que nosso próximo encontro em ginásios, estádios, praças, teatros, campos abertos, igrejas e auditórios pelo mundo inteiro. Nós ainda cremos no relâmpago de Deus aqui. Nós ainda cremos em sinais e maravilhas e loucuras de Deus na terra. Nós ainda cremos em tudo isso, meu Pai. Implanta isso em nós, não nos deixe nos tornar medíocres. Não nos permita, mesmo que a gente decida, não nos permita, amado Espírito Santo, que a gente se torne medíocre. Puxa a gente, meu Senhor. Canta esse louvor, igreja, canta. Eu não sei o que tinha Daniel, que orava e não se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz de pai ele reconhecia. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Aleluia! Eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava Deus se calava. Eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e o fogo caía. Eu não sei o que tinha Moisés, que descer do monte resplandecia. Eu não sei o que tinha Samuel, que a voz do pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar, tudo que eu tenho eu vou entregar. Hoje derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder. E esse poder está sobre mim. Esta unção chegou,
amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai com a alegria de Deus para a tua casa. Eu vejo sinais, as trevas eu vejo de retroceder, e esse poder está sobre mim.